Você já reparou como todos os dias pessoas arriscam tudo em busca de uma chance em solo americano? São milhares, cruzando fronteiras e enfrentando perigos, movidas pela esperança de uma vida melhor. Afinal, a gente cresce com aquela imagem clássica dos Estados Unidos, não é mesmo? Prédios reluzentes, carros que só vemos em filmes e a promessa de um futuro brilhante para todos que se esforçarem. Mas será que essa é a verdade para quem mora lá? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para um tour que você nunca esperou fazer e te mostrar que o famoso sonho americano virou apenas uma luta sem fim por coisas básicas como um prato de comida e um pouco de dignidade. Número 1. Economia. Os Estados Unidos ostentam um PIB que ultrapassa os impressionantes 25 trilhões de dólares, liderando os rankings globais em produção e consumo. Parece mesmo o país dos sonhos, não é? Mas, apesar desses números grandiosos, a desigualdade social é um problema que salta aos olhos. Enquanto alguns navegam em iates luxuosos e vivem em mansões que mais parecem castelos, milhões de famílias lutam para sobreviver, vivendo de cheque em cheque e sem saber se terão comida na mesa no próximo mês. Dados recentes revelam que a taxa de pobreza nos Estados Unidos está em torno de 11%. Em outras palavras, mais de 37 milhões de americanos vivem em condições de extrema dificuldade. Com a inflação disparando e o custo de vida aumentando sem freios, especialmente em áreas como saúde, moradia e educação, a situação só se agrava. O resultado? Milhões de americanos se veem numa batalha diária para pagar as contas. Isso quando conseguem cobrir suas necessidades básicas. E se estamos falando de lutas, o próximo item da nossa lista é um que rouba o sono de muitos americanos: a falta de emprego. Número 2. O desemprego nos Estados Unidos. Se a gente pudesse voltar aos anos 1950, veríamos a era dourada da economia americana. Uma época em que as cidades estavam em plena expansão. Os baby boomers cresciam em número e acreditavam que tudo era possível. Com empregos estáveis e bem remunerados, essas famílias impulsionaram a economia, aumentando a demanda por casas, produtos e serviços. Foi o auge do sonho americano, onde as oportunidades brotavam a cada esquina e os Estados Unidos eram o destino para quem buscava um futuro melhor. 7 décadas depois, o cenário é bem diferente. As manchetes podem até dizer que o desemprego no país está em níveis historicamente baixos, com uma taxa média de menos de 4% em 2023. Mas a realidade é bem mais complicada. O mercado de trabalho está esfriando e o crescimento das vagas vem desacelerando num ritmo preocupante. Depois do breve otimismo com a recuperação pós-pandemia, a verdade veio à tona. Os números de contratações ficaram muito abaixo das expectativas, frustrando aqueles que esperavam um mercado aquecido. Setores inteiros, como tecnologia e finanças, enfrentaram ondas de demissões, ou seja, nem todas as áreas estão prosperando. Isso sem contar que o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve para controlar a inflação tem dificultado ainda mais a criação de novos postos de trabalho, afetando o poder de compra e o consumo interno. E como consequência, muitos americanos precisam de 2 ou 3 empregos para cobrir suas contas básicas. O sonho americano? Para muitos virou um pesadelo difícil de acordar. Mas sabe o que mais é impactado quando os juros sobem e a inflação explode? Os aluguéis, esses ficam lá em cima. Número 3. O aumento no preço dos aluguéis. Nos Estados Unidos, o preço de morar está se tornando uma verdadeira dor de cabeça para muita gente. Mesmo com o mercado dando uma leve esfriada depois das loucuras de 2021 e 2022, anos em que os preços dos aluguéis dispararam por conta da pandemia, a realidade para quem paga aluguel ainda é cruel. Em 2022, um recorde de 23 milhões de famílias gastava mais de 30% da renda
só para manter um teto sobre suas cabeças. E em 2024, as coisas não mudaram tanto assim, com os preços dos aluguéis ainda nas alturas, e a grana cada vez mais curta para boa parte dos americanos. Para você ter uma ideia, o aluguel médio nos Estados Unidos passou dos $2.000 por mês, com algumas áreas metropolitanas superando facilmente esse valor. Parece pouco se compararmos com o PIB per capita de cerca de $75.000 por ano, mas se dividirmos esse valor por 12, que é o número de meses do ano, temos $6.000 mensais. Agora, tire $2.000 para o aluguel e lá se vão 32% do salário só para ter onde morar. Não é à toa que alugar um lugar está virando um luxo que muitos não podem pagar. Hoje, milhões de americanos enfrentam uma escolha amarga: pagar o aluguel ou arcar com outras necessidades básicas, como alimentação e saúde. O que nos leva a uma nova realidade: as moradias alternativas. Número 4. Pessoas que vivem em carros ou trailers. Com os aluguéis nas alturas e o custo de vida sufocante, muitos americanos estão recorrendo a soluções que, até pouco tempo, eram impensáveis. O chamado Vehicle Residency, ou morar no próprio carro, está se tornando cada vez mais comum. Estima-se que cerca de 40% dos desabrigados em áreas urbanas da costa dos Estados Unidos façam de seus veículos o seu lar. Muitas famílias, após perderem suas casas, transformaram seus carros em abrigos. Estacionamentos de grandes redes, como os do Walmart, se tornaram refúgios noturnos, já que são gratuitos e oferecem um mínimo de segurança. Além disso, existem os Safe Parking Lots, lugares onde é permitido estacionar durante a noite com um pouco mais de segurança e acesso a banheiros. Outra alternativa são os trailers. Parques de trailers, que antes eram vistos como soluções temporárias, agora são a única saída para milhares de pessoas que não conseguem mais pagar os custos absurdos de aluguel. Esses parques oferecem um pouco mais de estabilidade, mas a vida ali ainda é cheia de incertezas e dificuldades. Mas, e para aqueles que não têm nem carro nem trailer, a dura realidade é encarar as ruas. Número 5. Moradores de rua e concentração de desabrigados. Quando falamos de desabrigados nos Estados Unidos, a realidade é ainda mais dura do que se imagina. Mais de 40% dessas pessoas vivem sem acesso a abrigos, enfrentando diariamente as condições extremas das ruas, sem qualquer tipo de segurança. Isso quer dizer que quase metade está à mercê do clima, da violência e de doenças, todos os dias. As maiores concentrações de desabrigados estão em grandes centros urbanos, onde surgem acampamentos de moradores de rua que ocupam calçadas, parques e espaços públicos, tornando-se parte do cotidiano da cidade. E acredite, a situação nesses lugares é de dar arrepios. Em cidades como Los Angeles e Nova York, o cenário muitas vezes parece um verdadeiro apocalipse. A situação está ficando cada vez mais perigosa e caótica, trazendo consigo novos desafios e riscos que afetam não apenas os desabrigados, mas também as comunidades ao redor. E vamos falar sobre isso mais à frente, porque agora precisamos discutir outra realidade brutal: a fome. Número 6. Alimentação. Quando pensamos em passar fome, a última imagem que vem à mente é a de americanos sofrendo com essa realidade. Mas a verdade é outra. Para quem vive nas ruas, em trailers ou até em carros, conseguir comida e acesso a cuidados médicos se torna uma verdadeira batalha. E quando falamos em batalha, não estamos exagerando. Muitos dependem de bancos de alimentos, organizações que distribuem comida para quem não pode comprar. E é nesses locais que se formam longas filas que se tornaram parte do dia a dia de milhares de pessoas, todas lutando para garantir pelo menos uma refeição
e não dormir de estômago vazio. Existem também as soup kitchens, cozinhas comunitárias que oferecem refeições quentes em igrejas ou centros comunitários. Uma ajuda que, apesar de valiosa, é limitada e nunca suficiente para todos que precisam. Número 7. Acesso a cuidados médicos. E se conseguir uma refeição já é difícil, imagina acessar cuidados médicos. Sem endereço fixo ou seguro de saúde, os sem-teto não têm muitas opções. A única alternativa, geralmente, são os prontos-socorros, que, por estarem sempre lotados, acabam oferecendo apenas o mínimo necessário. Nada de acompanhamento, nada de tratamento contínuo. Organizações sem fins lucrativos, clínicas móveis e algumas iniciativas estaduais tentam preencher essa lacuna, mas é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Parece chocante? Pois é. Essa é a realidade de muitas pessoas na terra das oportunidades. E se tudo isso ainda não te chocou, falaremos agora de um cenário quase impossível de imaginar. Número 8. Usuários de drogas e as cracolândias norte-americanas. Depois de todo esse desamparo e luta diária para sobreviver, não é difícil entender por que tantas pessoas acabam buscando uma fuga dessa realidade sufocante. E, infelizmente, uma dessas fugas é o uso de drogas. Assim como a famosa Cracolândia de São Paulo, que virou manchete no mundo inteiro, os Estados Unidos têm suas próprias Cracolândias. E acredite se quiser, a situação pode ser ainda mais desesperadora por lá. Um dos exemplos mais perturbadores desse cenário é o bairro de Skid Row, em Los Angeles. Para ser sincero, chamar Skid Row de bairro é quase um eufemismo. Ele é mais como uma zona de exclusão no coração de Los Angeles, conhecido por abrigar uma das maiores concentrações de desabrigados nos Estados Unidos. As estimativas variam entre 5 e 8 mil pessoas vivendo ali. São cerca de 50 quarteirões dominados pelo caos, pela pobreza extrema e pela dependência química. O que acontece por lá é assustador. A região é marcada por altos índices de criminalidade e uma epidemia de overdoses, com ambulâncias circulando constantemente para atender emergências ligadas ao uso de drogas. As ruas estão tomadas por barracas e abrigos improvisados, transformando este local em um símbolo do fracasso das políticas públicas em lidar com a pobreza e o vício. E a tragédia não para em Los Angeles. Outras grandes cidades americanas estão seguindo pelo mesmo caminho. Número 9. A pobreza em Nova York. Nova York, a Big Apple, é mais uma cidade profundamente devastada pelas drogas e pela pobreza. Embora pareça ser o epicentro da prosperidade, por trás das luzes brilhantes da Times Square e dos arranha-céus de Manhattan, existe uma realidade sombria que poucos conhecem. Acredite ou não, cerca de 1.500.000 nova-iorquinos vivem na pobreza, ou seja, 18% da população luta para sobreviver. E a situação é ainda mais crítica em áreas como o Bronx, Upper Manhattan e Central Brooklyn, regiões historicamente marcadas por alta vulnerabilidade social e comunidades de baixa renda. Nesses bairros, a falta de acesso a serviços de saúde, o desemprego e as condições de vida precárias se combinam para criar um ambiente propício ao aumento do uso de drogas e, tragicamente, das mortes por overdose. Em 2023, o impacto disso foi devastador. Só no segundo trimestre, Nova York registrou 759 mortes por overdose, muitas delas ligadas ao fentanil, uma droga devastadora que se espalha como um vírus fora de controle. O fentanil é um opioide sintético extremamente potente, cerca de 50 vezes mais forte que a heroína, e seu baixo custo faz dele uma opção lucrativa para traficantes e uma armadilha fatal para os usuários mais pobres. Mas acha que ela é a única? Claro que não. Detroit está indo de mal a pior também.
Número 10. A falência e o abandono de Detroit. A cidade que um dia foi a capital do automóvel dos Estados Unidos está longe de ser a potência que era. Com o colapso da indústria automobilística, milhares de empregos desapareceram, mergulhando a região em uma espiral de decadência. Hoje, cerca de 20% das propriedades estão completamente desocupadas, servindo como palco para o aumento do uso de drogas e da criminalidade desenfreada. Áreas como a famosa 8 Mile Road se tornaram verdadeiros símbolos de pobreza e tráfico de drogas, transformando a divisão entre a cidade e a região metropolitana em uma fronteira do desespero. E se acha que isso é exagero, é só olhar para Brightmoor, onde a situação saiu completamente do controle. A taxa de criminalidade explodiu e o lugar virou um epicentro de violência e abuso de substâncias. Só para você ter uma ideia, a taxa de crimes violentos na cidade é 448% maior do que a média nacional. Acredite, as chances de um morador ser vítima de um crime por lá são de 1 em 16, fazendo desse lugar um dos mais perigosos dos Estados Unidos. Número 11. Onde está o governo que não vê? Depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, afinal, o que o governo está fazendo para resolver essa situação? A resposta, infelizmente, não é nada animadora. Existem alguns programas sociais, como o SNAP, para Vale Alimentação, e o Medicaid para assistência médica, que tentam oferecer um alívio. Mas vamos ser sinceros, esses programas não dão conta da demanda. A cada dia, mais e mais pessoas entram na fila por ajuda, e os recursos, já escassos, simplesmente não são suficientes para todos. Tem também os programas de habitação, como o Housing Choice Voucher, que subsidiam aluguéis. Mas a realidade é dura. A lista de espera é longa demais, e muitos acabam desistindo no meio do caminho. Abrigos de emergência, que deveriam ser uma solução temporária, vivem superlotados e, muitas vezes, são lugares que oferecem qualquer coisa, menos segurança. O governo até fala em soluções como moradias de transição e programas Housing First, mas a verdade é que essas iniciativas são isoladas e não causam um impacto real no problema. O que vemos na prática é um sistema que tenta tapar um buraco muito maior do que ele consegue cobrir. Enquanto não houver um investimento massivo em moradias acessíveis, serviços sociais abrangentes e políticas verdadeiramente inclusivas, o cenário não vai mudar. A crise do sem-teto, o vício em drogas, a criminalidade e a pobreza continuarão a crescer, e a tão falada terra das oportunidades seguirá sendo, para muitos, apenas uma terra de desesperança. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas duras realidades escondidas por trás do sonho americano. E você? O que achou dessas histórias? Já conhecia alguma delas? Ou se surpreendeu com o que viu? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que mais te impressionou. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam descobrir essas realidades ocultas e outras curiosidades surpreendentes no nosso belo mundo, que muitas vezes pode não ser tão belo assim. Para você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.